Alunos do 7º ano, sejam bem-vindos a mais uma nova aula de História. Iniciaremos hoje mais um novo capítulo da segunda apostila, capítulo 1, O Renascimento. Nesta unidade, estudaremos os processos para compreender como o mundo ocidental mudou da Idade Média, quando era eminentemente rural e religioso, para a Idade Moderna, com a redescoberta da cultura e das ciências e com o surgimento de novas organizações religiosas e políticas. Na Baixa Idade Média, ocorreu a crise do feudalismo e tiveram acontecimentos de transição para a Idade Moderna. Estudamos sobre as grandes navegações e hoje vamos estar falando de um outro fator, o Renascimento. Muito provavelmente, você já viu muitas obras renascentistas. Entre elas estão a Mona Lisa, a criação de Adão, o nascimento de Vênus e o homem vitruviano. Durante o desenvolvimento dos fatos que vimos anteriormente, a sociedade feudal da Idade Média era caracterizada por uma economia basicamente agrícola e uma vida cultural e intelectual dominada pela Igreja, que ficou gradativamente com sua estrutura fragilizada, pois era fundada em privilégios. E no século XV, com a diminuição do poder dos senhores feudais e com consequência dessa nova organização comercial, as cidades se transformaram nos principais centros de poder político, econômico e cultural. Gradualmente, elas foram se desenvolvendo e se configurando como urbanas. E pouco a pouco, as sociedades foram organizadas em classes sociais, isto é, em grupos de acordo com suas riquezas econômicas e suas possibilidades de mobilidade social. E com o crescimento do setor artesanal, surgiu um novo grupo social, urbano, a burguesia. E cidades como Florença, Milão, Roma e principalmente Gênova e Veneza, que tem porto, saída para o Mediterrâneo, haviam se tornado importantes centros comerciais e culturais, refletindo o enriquecimento das cidades da Península Itálica. E os artistas se dedicavam a resgatar da cultura greco-romana os ideais de beleza e o culto à alegria de viver. Reis franceses, espanhóis, ingleses começaram a trazer para seus respectivos reinos os mais famosos pintores, escultores e arquitetos italianos. Como se espalhou para a Europa? O comércio com o Oriente permitiu que muitos comerciantes europeus, principalmente das cidades de Veneza e Florença, na Península Itálica, na Itália, onde foi o berço do Renascimento, acumulassem grandes fortunas. Enriquecidos, alguns desses comerciantes, bem como governantes, papas, passaram a financiar a produção artística de escultores, pintores, arquitetos, músicos, escritores, entre outros. E essa prática ela ficou conhecida como mecenato. Os mecenas. Quem eram os mecenas? Os mecenas eram ricos e poderosos comerciantes, príncipes, condes, bispos, banqueiros, que financiavam e investiam na produção de arte, como maneira de obter reconhecimento e prestígio na sociedade. Eles foram de extrema importância para o desenvolvimento das artes plásticas, escultura, pintura, literatura, arquitetura, durante o período do Renascimento Cultural, do século XV e XVI.
A burguesia, da classe social que enriqueceu muito com o renascimento comercial, viu na prática do mecenato uma forma rápida de alcançar o status de nobreza. Isto era obtido através com a compra dos títulos de nobreza. O que foi o Renascimento? Foi um importante movimento de ordem artística, cultural e científica que se deflagrou na passagem da Idade Média para a moderna. O Renascimento ocorreu nos séculos XV e XVI, inicialmente na Península Itálica e sendo difundido para a Europa. Durante esse período, houve um retorno à antiguidade clássica, como reação contra a mentalidade teológica medieval. Então, gente, rompe com aquela concepção típicas feudais. Ele não vai abandonar a religião, mas do ponto de vista cultural, de costumes, ele começa a pensar em expandir sua mente e não ficar apenas focado nos aspectos religiosos. Então, o homem passa a pensar dessa forma. E assim, os seus atos e raciocínio não estavam subordinados à vontade divina, mas correspondiam às próprias vontades. A Itália, como fala aqui, pioneirismo italiano. Pioneirismo, o primeiro, né? Então, a Itália ela é considerada o berço do renascimento cultural, pois foi nela, em Gênova e Florença, Veneza, que houve um grande desenvolvimento intelectual e artístico, né? Entre os séculos XV e XVI. Vamos analisar aqui um exemplo de obra renascentista e ver as influências clássicas nela. Por exemplo, essas obras aqui, essa obra é da Escola de Atenas, que foi pintada por Rafael Sanzio. Ela representa a Academia de Atenas, que foi pintada entre 1509 e 1511, sob encomenda do Vaticano. Esta obra é de Rafael. E a personificação é perfeita do espírito clássico da Renascença. Vocês viram que em obras ainda estava ligado com o religioso, certo? Então, foi nesse período em que surgiram artistas, escritores, cientistas. Todos eles foram chamados de renascentistas. Entre eles estão os cientistas Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, os escritores William Shakespeare, Miguel de Cervantes, Nicolau Maquiavel e os grandes artistas do Renascimento também, Rafael, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Donatello. Espera aí, gente. Vocês já ouviram um desses nomes, não já? Provavelmente que sim. Vocês se lembraram de quem? Isso aí, dos Tartarugas Ninjas. Então, os Tartarugas Ninjas receberam esse nome em homenagem aos artistas do Renascimento. Só que mais na frente, vamos estar falando sobre os tartarugas. E vocês verão quanto os desenhos estão relacionados com a história. Pontos importantes do que nós falamos até agora, que a valorização da cultura greco-romana. Por isso, o Renascimento. Eles vão voltar a ter aquela cultura greco-romana. E no período, eles vão chamar a Idade Média de Idade das Trevas. Aquele período que ficou para trás, que, segundo eles, não tiveram avanços na ciência, só ficou ligado à religião, só ficaram ligados à religião. E para os artistas da época, os renascentistas, os gregos e os romanos possuíam uma visão completa e humana da natureza, ao contrário, dos homens medievais. E
as qualidades mais valorizadas no ser humano passaram a ser a inteligência e o conhecimento e o dom artístico. Enquanto lá na Idade Média, a vida do homem devia estar centrada em Deus, teocentrismo. Nos séculos XV e XVI, o homem passa a ser a principal personagem, o antropocentrismo. Vamos estar falando sobre isso daqui a pouco, tá? E a razão e a natureza, elas passam a ser valorizadas com grande intensidade. E o homem renascentista, principalmente os cientistas, passam a utilizar métodos experimentais de observação da natureza e do universo. Temos aqui agora uma escultura greco-romana, né? Que eles vão voltar a se basear na Idade Antiga, onde não era totalmente voltado à religião, né? Então, que nem falamos atrás. Na Idade Média, era a teoria do teocentrismo. O que é isso? É a teoria segundo a qual o Deus é o centro do universo. Nada mais é maior que ele. Tudo foi criado por ele e tudo é dirigido por ele. E esse pensamento teria dominado a Idade Média, né, em que vigorava o feudalismo, sendo depois disso sucedido pelo pensamento qual? Antropocêntrico. E nesse período as pessoas eram voltadas inteiramente para a igreja, sendo proibido o uso da razão. Já no antropocentrismo, que vai iniciar agora no século XV e XVI, que é a ideia do renascimento, que significa o quê? O ser humano no centro. Vai deixar de ser voltado para Deus como um centro. É uma concepção que considera que a humanidade deve permanecer no centro do entendimento dos humanos. Isto é, o universo deve ser avaliado de acordo com a sua relação com o homem. E essa transição da cultura medieval e moderna é frequentemente visto como uma passagem de uma perspectiva filosófica e cultural, centrada em Deus, a uma outra centrada no homem. Um outro aspecto muito importante do Renascimento foi o quê? Foi o humanismo. O humanismo, ele pode ser definido como um conjunto de ideais e princípios que valorizavam as ações humanas e os valores morais, respeito, justiça, honra, amor, liberdade, solidariedade, entre outros. E para os humanistas, os seres humanos são os responsáveis pela criação e o desenvolvimento desses valores. Dessa forma, o pensamento humanista entra em contradição com quem? Com o pensamento religioso, que afirma que Deus é o criador desses valores. O humanismo era inspirado aqui na cultura greco-romana e passou a ser revisado. E esse movimento artístico e intelectual recusava as concepções teocêntricas medievais, passando a colocar o ser humano no centro dos seus interesses, como nós falamos. E os humanistas, eles dedicavam seu estudo da vida e dos costumes do ser humano. E eram influenciados pelos autores clássicos da antiguidade, apontando-se, portanto, ao pensamento medieval, em que o interesse era a busca de Deus e a orientação da igreja. Assim, podemos dizer, né, que o humanismo ele representou uma ruptura com o raciocínio medieval, segundo o qual os seres humanos eram governados por Deus e pela religião católica. E essa nova perspectiva, que valorizava os seres humanos, cativou a burguesia próspera e a nobreza, conquistando também financiamentos para os artistas embelezarem os seus palácios, as suas cidades. Agora que nós explicamos um pouco sobre o renascimento cultural, voltemos lá para os tartarugas ninjas.
Então, gente, começamos pelas origens dos tartarugas. Eles vieram da onde? Dos esgotos. E o mestre Splinter era um rato, certo? E os tartarugas surgiram do esgoto no meio de muitas doenças, como a doença dos ratos, da pulga do rato, a peste negra, né? Que é igual ao Renascimento, que começou após o desastre da peste negra no século XIV. Lembram também do Destruidor, que era rival das tartarugas? Se repararmos bem, a armadura dele parece com o quê? Com a roupa medieval. E os tartarugas do Renascimento lutavam contra as trevas medievais. E depois de uma noite contra o mal, o que os tartarugas iam fazer? Hein, gente? Eles iam comer pizza. De onde vieram as pizzas? Da Itália, que é o berço do Renascimento. Então, gente, um desenho, ele pode ser mais do que um desenho. Ele também pode estar ligado à nossa história, à história da humanidade. E é isso. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.